Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papos com o Professor Lavor. Esse é um espaço destinado a discutir não só os problemas, mas também, fundamentalmente, propostas de soluções para o desenvolvimento sustentável desse que eu considero como o aval do Brasil. Tudo que o Brasil precisa captar no mundo serve como uma avalista ao Amazonas, é a Amazônia. Né? E reitero a máxima que sempre coloco. Né? Engraçado é que nós somos o dito almoxarifado do mundo, mas sequer nos deixam ser o almoxarife do pedaço. Então, hoje nós temos a felicidade de ter um amigo querido, colega de turma, né? Não vou dizer a data, porque esse problema é nocivo. Nós temos um desafio hoje, e esse desafio de discutir um tema que eu reputo ser de fundamental importância para qualquer pensamento em desenvolvimento. Né? Energia. Energia é a base de tudo. Nenhum país, nenhuma região do mundo se desenvolve nos dias atuais e de sempre, né? Sem energia, telecomunicações e gente qualificada. Isso faz a diferença. De sorte que nós temos aqui hoje o doutor Ari da Jus, né? Vou falar um pedacinho do currículo do Ari, porque é muito grande, senão a gente levaria o podcast todo aqui falando do que ele já fez. Né? O doutor Ari da Jus é um engenheiro eletricista, especializado em planejamento e estudos de sistemas elétricos. Né? Já foi gestor e operador nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, trabalhou na Eletronorte, em Furnas, né? É um escritor com publicações de cunho acadêmico de excelente qualidade, do qual, inclusive, já me presenteou com alguns exemplares para mandar para a academia. De sorte que nós vamos hoje aproveitar essa vasta experiência do Ari para tratar desse assunto. Energia. Um pilar para o desenvolvimento sustentável. Então, como start, como partida, Ari, eu diria o seguinte: como você enxerga essa questão, com toda essa tua experiência, da questão energética na Amazônia, em especial no Amazonas? Nós temos a questão do Leão de Tucuruí, nós temos a questão dos sistemas isolados, e eu vou deixar à vontade de você discorrer com a tua vasta experiência sobre o assunto. Com a palavra, Ari. Bom dia a todos, Lavor, ouvintes. Então, vou tentar aqui, no curto espaço de tempo que a gente tem, porque o assunto requer no mínimo, um dia inteiro aí para a gente conversar sobre o assunto, né? Então, vamos lá. A gente tem aquela história da academia, que é muito importante, você desenvolver, fixar o homem nas regiões, né, onde estão, e ver o caso aí por exemplo, o Leão, né, Tucuruí, Macapá, Manaus. Foi uma obra, vamos aí, eu gostaria de fazer uma colocação aqui que vai ser geral para o nosso papo aqui. Não tem nada, o aspecto do meio ambiente é importantíssimo, nós temos que levar em consideração, não tiro nada o demérito dos colegas do meio ambiente, a preservação e tal. Mas, por outro lado, tem uma realidade, né? E temos problemas específicos que temos que resolver, né? E chega a um ponto que chega até a ser inviável tecnicamente alguns entendimentos. Você citou bem aí, por exemplo, o Leão, aí, Tucuruí, Macapá, Manaus. Vamos começar soprando, né, esse investimento, né,
foi da ordem aí, foi licitado na ordem aí de 3,2 bilhões de reais, tá? A obra inicialmente estimada em 3,2 bilhões, e em torno de 180 quilômetros, perdão, 1.800 quilômetros, né, de linhas de transmissão de 500 kV. Então, é uma obra fantástica. Você tem que valorizar aí nossa engenharia nacional em termos de, por exemplo, aí você, na tua chamada também, você fala a travessia do Rio Amazonas. Nós temos uma torre da travessia do Rio Amazonas que é da altura, né, da mesma ordem de grandeza da Torre Eiffel, né? Então, uma obra de engenharia grande, centenas de quilômetros dessa linha, ela vai por cima da floresta amazônica, né? Então, por impactos ambientais, né, tivemos que, em toda a parte que a linha de transmissão passa pela floresta, ela foi pela parte sem abrir clareira nenhuma para a passagem da linha, só abriu clareira para a instalação de torre, né? Ou seja, E a falando torre não em é estaiada. A torre não é estaiada. É isso? torre, não é estaiada, inicialmente esse empreendimento Ou seja, eram dois circuitos independentes, em torres independentes, e muitas das torres eram estaiadas, tá? Mas aí começamos o aspecto da interação com o meio ambiente, né? Então, um desses aspectos foi o seguinte, porque a torre estaiada, a torre em si é muito mais barata, mas, em compensação, pega uma área maior de utilização por causa dos estais, né? Bom, então, com isso, foi feito, então, uma alteração nesse empreendimento, foram de torres estaiadas para torres autoportantes, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, que eram circuitos independentes, em torres independentes, que pegaria um espaço relativamente grande na floresta, foi, então, solicitado que fosse tudo feito na mesma torre. São dois circuitos de 500 kV na mesma torre, né? Aí entram os problemas elétricos, né? Dois circuitos na mesma torre, para o setor elétrico, é um circuito. Por quê? Porque se você cai, uma torre cai, acontece alguma contingência em algum ponto dessa linha de transmissão, você perde as duas, né? Por outro lado, é o seguinte, Manaus é um critério que o setor elétrico utiliza, o seguinte, sendo uma capital, estado, eu tenho que utilizar, no mínimo, o critério que a gente chama de critério N-1, ou seja, eu perco um circuito dessa linha. Mas, para o setor elétrico, uma torre no mesmo caminhamento é como se fosse um circuito. Ou seja, todos os meus estudos elétricos são feitos considerando se ocorrer a perda do circuito de 500 kV, as duas linhas, o que acontece? Aí começa a acontecer, ver aí o problema que nós estamos vendo aí em Manaus. Eu não consigo parar com despacho de térmica, né? Então, dei uma olhadinha, por exemplo, foi no. Vou pegar até aqui a agenda. Foi na quinta-feira, no dia 25 de maio, eu fiquei, como a gente chama aqui, sapeando a transmissão da linha, dessa linha de 500 kV. Big Então, Brother, para Big vocês terem Brother uma da energia. ideia, a carga varia 1.200, 1.600 megawatts. Eu tenho aí um despacho aí em torno
de 400, 600 megawatts de térmica, né? O resto é complementado com pelas hidráulicas. E, pasmem, a linha de transmissão transmitia de 30... Está sentado, né, Lavô? Está sentado. De 30 a 100 megawatts. Ou seja, nem 10% do consumo de Manaus. Né? Deus do céu. Então, A eficiência é baixíssima. Então, o que você tem aí, o aprendizado disso? A gente tem que olhar esse ponto aí, o que seria melhor. O que nós estimávamos que ia ser tudo praticamente atendido pela linha de transmissão, foram no mínimo, 3 bilhões e 200 milhões, né, investidos para carregar relativamente pouca transporte de energia. Né? Se vai transportar, com esse valor, para transportar 10%, é uma cinte à inteligência, né? Isso tudo a gente aprende, sabe, ao longo do tempo, né? Que vai acontecendo, por quê? Também o desempenho da linha de transmissão, principalmente para descargas atmosféricas, né? Ela é muito baixo. Por quê? É outra coisa também que a gente tem que chegar e deixar bem claro para o pessoal, né? Então fica a turma do meio ambiente aí também, por outro lado, falando que eles não entendem, né? Como também eu fico com medo danado de falar sobre o meio ambiente, né? Dar algum palpite na coisa, né? Aí, Mas nós somos profissionais, nós somos técnicos, nós temos que emitir nosso parecer. Eu não, isso. não Então, o temos. que acontece? Ninguém está guerreando com ninguém. Isso, é por aí, é bem colocado, muito bem colocado. Você tem que ver o seguinte: a torre, né, a gente tem que tirar alguns mitos aí. O pessoal fica falando, não, porque essa torre vai trazer incêndio para a Amazônia, vai aumentar o número de raios na Amazônia e tal. Esquece isso. Tá? A linha de transmissão, por ser bem alto, está servindo como para-raio da floresta. Ou seja, ela está ali, então está falando assim, ó, São Pedro, mande todos os raios para mim, em cima de mim, entendeu? E alivia, então, a floresta em si. Tá? Então, ela protege a floresta. Tá? Então, se por um lado teve um mito técnico para o assunto, em termos do atendimento em Manaus, todo mundo achava que nós vamos acabar aí com as térmicas de Manaus e tal. Não é bem assim. O que me preocupa mais ainda é, por exemplo, o atendimento em Boa Vista. Boa Vista não vai ser muito diferente do que é também em Manaus, entendeu? Então, é, é um aspecto de discussão que nós temos que aprender com a operação do sistema. Nós estamos aí com quase 10 anos de operação dessa linha aí, né? Tucuruí, Macapá, Manaus, e temos que tirar frutos aí. Ninguém no mundo tinha experiência numa operação numa linha nessas condições, né? De passagem aí por terrenos inóspitos, em cima de floresta, né? Então, tudo isso daí tem que ser muito bem analisado, avaliado e aproveitar essa experiência para a gente não repetir o nosso erro. Né? Nós temos um Então, país continental, né? Então é difícil, tudo aqui é muito grande. Quando se fala no Amazonas, a gente consegue colocar 4 Alemanhas dentro da Amazônia. 4 Alemanhas. isso, Uma coisa que me assusta quando se fala dessa questão da torre não estaiada, é que, certa feita, na Alemanha, eu passava debaixo de uma torre de transmissão,
perto da torre de transmissão, e eu olhei o pessoal embaixo, né, cultivando. E eu perguntei, mas no Brasil é 10 metros para cada lado, e porque tem uma guarda, uma legislação, tá? Disse, mas isso é que aqui a gente não tem cana-de-açúcar, a gente planta beterraba onde der, para poder gerar. Então, até debaixo da linha de transmissão lá, os caras plantam. E aqui o nosso meio ambiente não consegue enxergar essas coisas e fica gerando custo, porque isso é custo, no fundo é custo, né? Quer dizer, uma torre dessa, a maior árvore que nós temos aqui é a castanheira, né? 50 metros. Fazer uma torre de 295, ela agride a sensibilidade de qualquer ser humano com mais de 2 neurônios. É difícil. Então, todos esses aspectos, quanto a isso, por exemplo, uma vez eu me lembro muito que eu fui levar uma comitiva da China para visitar Tucuruí. Na época eu trabalhava numa das empresas, né? Ou, no caso, a Eletronorte. E eu fui levar lá pelas tantas, conversando com um chinês, perguntei para ele, e aí, o que você achou do país e tal? Um dos pontos que ele falou impressionado é o seguinte: como nós temos terras produtíveis que não são utilizadas, né? Ou seja, no caminho, pouco caminho que ele fez, porque ele fez tudo de avião, já tirou essa sacada. já sacou tudo isso aí. Então, você tem toda uma conjuntura aí, e eu me lembro muito bem, aproveitando a sua fala aí, lá 30 anos atrás, uma vez um economista, o Edmar Baixa, falou: nós vivemos numa Belíndia, isso 30 anos atrás. O que ele quis dizer uma Belíndia? É uma mistura da Bélgica com a Índia. Na época, a Índia era muito atrasada. Hoje, nós estamos vendo que está se tornando uma potência aí. Então, porque nós temos problemas de primeiro mundo, que nem a Bélgica, e nós temos problema do terceiro mundo, da Índia, daquela época, 30 anos atrás. Que agora já está começando a ameaçar a China como o desenvolvimento, né? E que apostou violentamente na qualificação de pessoal. Pois é, nós temos estados, por exemplo, no Sudeste, por exemplo, Belo Horizonte, Belo Horizonte não, Minas Gerais, perdão, mais de 95% das comunidades são atendidas por energia elétrica. Então, você chega para o outro lado, você tem na Amazônia e algumas áreas do Nordeste que não são atendidas por energia elétrica. A exclusão aqui, isso é um gargalo, Ari, isso é um gargalo. Tanto que o tema que a gente colocou em discussão é exatamente isso. Não existe como desenvolver o estado como o Amazonas sem energia, sem telecomunicações, né? E sem gente. O que acontece hoje, na nossa situação, é patética. Porque nós, por não ter energia, né, você priva a população de acesso à educação à distância. Você priva ele de um bem-estar social melhor, né, evolutivo, né? Você priva a industrialização, ainda que de pequena escala, no setor. Consequentemente, o que acontece? Êxodo. Então, não adianta nada. A gente hoje tem campos universitários aqui, dos 62 municípios, nós temos uma universidade estadual que tem campo em 43 municípios. E temos uma federal que parece que tem 5 ou 6 campos. E mais uma outra federal, que é o IFAM, que tem outros tantos campos, né? menos quantidade. Entretanto, o povo se forma e vem embora para Manaus. Aí começa a inchar a capital, e aí você passa a ter os problemas de uma Índia, em vez com a geração de um PIB de elevado teor, quando se você tivesse... Não tem equação para isso.
Né? Isso. E aí o que acontece? Além do êxodo, o Estado fica à mercê do narcotráfico, da invasão, da exploração predatória, né? E ainda assim, com tudo isso, consegue deixar 90%, 80 e poucos por cento de preservação. Energia, para nós, é um gargalo terrível, terrível. Né? Esse eu gostaria de saber quantos por cento o Leão de Tucuruí atende da gente aqui. Isso daí é difícil você estimar, mas com essa potência transmitida aí, fatalmente é muito baixa. Tá? Então, eu vou chutar para você aí, são bairros de Manaus. Né? É só Então, é isso. muito pouco para o investimento que nós fizemos. Voltando um Isso, pouquinho também, aí, recitando a sua fala, na década de 90, de 1990, eu fui em Gana, na África, né? Para ter, tinha um convênio de Gana com o Banco de Desenvolvimento da África, justamente para isso, para atendimento a comunidades ao longo de uma linha de transmissão que eles tinham lá. Então, foi feito um convênio entre a Universidade de Roma, né, e o governo da África, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da África. E quando eu fui receber, eu fui um representante brasileiro, que eu estava estudando esse assunto quando eu trabalhava na Eletronorte. Levamos lá, tinha uma comitiva da universidade, tinha comitiva de vários países da África, né? Na África do Sul, Senegal e outros países lá. O ministro de Minas e Energia da Ticana falou exatamente isso que você falou. Nós temos que suprir essas comunidades para evitar o êxodo rural. E vários tinham um problema mais grave ainda, porque se tivesse uma comunidade com energia elétrica e outra sem, uma entrava em guerra civil contra a outra. Né? Então, nós tinha esse problema todo. Então, a questão quanto a isso foi, inclusive, que eu fui lá, observei todas as tecnologias na época que estava desenvolvendo, peguei uma tecnologia dessas de atendimento a pequenas comunidades ao longo da linha de transmissão, que nós tínhamos um problema semelhante aqui na Eletronorte, né? Que é o vandalismo na linha de transmissão. Por quê? Se tem uma comunidade debaixo da linha de transmissão e não tem energia elétrica, o cara se lixa pelaquela linha de transmissão, ele não cuida daquela linha de transmissão. Né? Então, você começa a ter alguns problemas do tipo vandalismo na linha de transmissão. Então, nós implementamos essa tecnologia em Rondônia. Né? Ficou durante 20 anos em duas comunidades de Rondônia operando essa tecnologia, atendendo a comunidade em torno de 10 a 20 mil pessoas, né? essa tecnologia. Então, o que eu te digo é o seguinte: hoje em dia, não existe mais problema nenhum, né? Problema nenhum tecnológico para atender uma comunidade. Sempre, lógico que é a mesma alternativa que vai ser para suprir uma comunidade ao ribeirinha, por exemplo, não vai ser a mesma atendimento de uma comunidade, por exemplo, que está na beira do Linhão aí, de 500 kV, que não vai ser a mesma alternativa que está lá no meio da floresta amazônica. Então, para cada caso, vai ter uma alternativa viável tecnologicamente e, nos últimos anos, eu posso até te afirmar, economicamente também é bastante viável essas alternativas. Né? Então, eu tive um artigo
que eu escrevi no Seminário Nacional de Energia Elétrica, que eu comparei, por exemplo, esse aspecto, por exemplo, que você bem colocou aí, de fixação do homem, das pessoas no seu habitat, né? Para que você não tenha o problema do êxodo rural e tal. Eu comparei esse problema à malária do setor de saúde. Por que isso? Deixa eu fazer um breve. Você imagina um cara que está aí na Amazônia com malária, o cara pensa assim, pô, os caras fazem transplante de coração, faz transplante de fígado, tá? Vem aí a pandemia, o cara em meses fizeram uma vacina para a pandemia. Pô, eu estou aqui com uma malária que tem milênios, né, que existe e não resolveram, né? Ou seja, o que significa isso? É que você tem que ter desenvolvimento, né? Porque a indústria química ela faz o seguinte, aposta, né? O que é melhor fazer um desenvolvimento para isso, né? Uma pesquisa e tal, ou eu vender as cloroquinas da vida para atender o pessoal da malária, né? Então, tem todo esse aspecto, né, em que você tem que levar em consideração. Mas isso é um problema que nós podemos resolver, né, aí com a ajuda da academia, com a ajuda do governo, né, podemos resolver de uma forma, tecnologicamente falando, e também viável economicamente. Tá? Você falou numa palavra-chave aí, se tu me permite, com a ajuda do governo. Eu me lembro aqui de uma frase, um dos primeiros entrevistados nossos aqui foi um ex-vice-governador, um amigo meu também, o doutor Samuel Hanan, que ele cunha uma frase muito interessante. Eu nem sei se é propriedade dele, mas que ele coloca com muita propriedade. Diz que governo não age, governo reage. Então, quer dizer, se a sociedade não se coloca como protagonista do processo, se a nossa academia vive da loba de Brasília, eu criei essa imagem, a loba, né? Lembra de Rômulo e Remo, a loba de Roma? Aqui nós temos a loba de Brasília, todo mundo vai a Brasília para tomar um leitinho que dessa loba, só que se acostuma desse leitinho que vem gratuitamente, né, em vez de agir e assumir um protagonismo. A sociedade tem um pouco de culpa disso. Né? Os acadêmicos, os professores, os alunos, é um monte de atividades, de coisas que levam a essa inanição, do meu ponto de vista, particularmente. Né? Porque é inadmissível que a gente olhe isso. Eu fui dar uma palestra uma vez numa cidade do interior aqui, né, numa semana de ciência e tecnologia. Me convidaram, eu fui até lá. Quando chego lá, um curso, aqui cidade até perto aqui, Taquatiara. Tem um curso, uma mocinha lá no auditório, mestre, eu fiz... o que você faz, meu filho? Então, eu faço trabalho na área de produção. De como produção? Ela disse, não, aqui não tem engenharia de produção, aqui não tem administração de produção. Ela disse, tem sim, criaram um curso. Eu digo, acho que você está equivocada, porque fui eu que criei o curso de engenharia de produção lá em Manaus, na universidade. Eu desconheço isso. Ou seja, a gente consegue fazer essas coisas e, no final das contas, você vai fazer o quê com esse curso aqui? Se não, quando acabar, eu vou para Manaus, eu vou trabalhar no distrito. É por aí mesmo. Eu me lembro, quando a gente foi fazer o atendimento a essas pequenas comunidades lá em Rondônia, né, você tem audiência pública. Então, nós, como técnico, levamos cacetada da comunidade até dizer chega, né? Saí completamente tonto, porque o pessoal reclama de tudo e tal, né? Eu me lembro a convocação de um prefeito, quando
eu falei, olha, nós estamos colocando essa tecnologia aqui, é uma tecnologia já consagrada, já tem protótipos em Gana, lá na África e tal. O cara pulou, não, eu não quero tecnologia de Gana, não. Eu quero tecnologia do primeiro mundo. Aí, logicamente, eu não falei para ele, eu engoli em seco, mas falo o seguinte, meu amigo, primeiro mundo não tem esse problema, não, meu. Entendeu? Exatamente. Não Esse é tem. o fato, né? Não Nós aqui tem. mesmo, na parte do Brasil, que vamos chamar, que é a definição aqui, que é Bélgica, né? Como o Sudeste, praticamente todas as comunidades, todas as cidades são atendidas de energia elétrica. É Essa é uma questão de fundo, sabe, Ari? Você, considerando essa sua experiência toda, né? Considerando, por exemplo, a nossa logística, a nossa geografia, né? A nossa baixa densidade demográfica, que isso também a gente tem que levar em consideração, porque isso inviabiliza, por exemplo, que sai se metendo linhas de transmissão pela floresta aí, até atender todos os 60 e poucos municípios do Amazonas, passando por cima de Rio Amazonas, Rio Negro, etc, etc, etc. De sorte que, o que você acha que, com essa tua experiência toda, quais seriam as sugestões que você daria para que a gente tentasse mitigar e resolver esse problema da exclusão de energia que leva a esse marasmo de desenvolvimento no nosso Estado? Eu te diria o seguinte, uma grande evolução nos últimos anos, tá? Inclusive, cada caso vai ser um caso, tem que ser estudado, entendeu? E outra coisa, tem que ser estudado com o pessoal da região, entendeu? Tem que ser aí os colegas da academia de Manaus, entendeu? De modo que a dar subsídios para o pessoal aqui, por exemplo, do Ministério, dos outros órgãos, porque eles ficam aí, que eu falo o seguinte, antigamente a gente fazia esses atendimentos aí, eu falava, sobrevoa o mapa, né? Eu pegava os relatórios do IBGE sobre o levantamento do povo e tal, e ia lá, abria o mapa, é aqui, deve estar aqui e tal. E depois que ia lá. Né? Hoje em dia, a tecnologia já está bem acentuada. Você tem já o GPS, você chega, já filma, já tem empresa especializada que te dá o zoom lá e vê a placa do carro que está passando lá na comunidade, entendeu? Então você já consegue bem mais fácil, mas isso tudo tem que ter uma interação com o pessoal da região que está ali, sabe dos problemas. E primeira, outra coisa, nós temos que priorizar quais as comunidades vão ter. E outra coisa também, como você também abordou aí, temos que fazer um treinamento naquela comunidade, porque não adianta nada você pegar um profissional, mesmo de Manaus, e levar para 500 quilômetros dentro da floresta amazônica, que ele fica lá no máximo, estourando 5 anos, depois volta. E aí, a comunidade fica perdida. Quando consegue chegar a 5 anos, às vezes não chega a 5 meses, né? Porque não aguenta. Pois é. Isso é Na inóspito. primeira malária, o cara volta, né? É uma volta. Então, É. então, o que acontece? Você tem que dar treinamento para esse pessoal, né? Infraestrutura mínima, né? Para saber, por mínimo, o cara saber interpretar um manual do equipamento, né? No mínimo isso, e tomar providências. E hoje em dia, você fazendo um centro, por exemplo, de manutenção, mesmo sendo de Manaus, o cara lá com a filmadora, se tiver comunicação com a filmadora, o problema é esse. O cara de Manaus, ele te dá o Você faz como se fosse um atendimento médico à distância. Isso, isso hoje você faz com a medicina, quer dizer, até porque
com isso, você também consolida no local de origem do cidadão uma margem de conhecimento que vai se espraiar, vai se multiplicar. E você pode hoje, com telecomunicações, com internet, com 5G, 4G, quantos G forem, né? Você tem condições hoje de levar o conhecimento à distância. Você leva a educação à distância. Mas sem energia você não consegue levar isso. E esse é o gargalo. Né? Para vocês terem ideia, o próprio operador nacional, ele contabiliza não só, ele supervisiona não só a parte elétrica no país inteiro, com o sistema interligado, como também aspectos, por exemplo, de tempestades chegando numa região, incêndios florestais. Ele também monitora isso em tempo real. Por quê? Porque ele sabe por onde passa a linha de transmissão. Se está chegando uma tempestade numa determinada área, ele fala: opa, existe uma grande probabilidade dessa linha sair. Se essa linha sair, o que eu tenho que fazer? Então, ele já está preparado para as atitudes que ele tem que tomar. Opa, tem aqui um incêndio florestal na área tal. Está chegando muito perto da, da, da linha de transmissão, da minha subestação. Opa, vamos ver se eu perder essa subestação, o que acontece com o sistema? Aciona os órgãos competentes, né, para que ele tome providência para apagar um incêndio, qualquer coisa assim, e também toma a parte relativa a ele. Então, quanto a isso, por isso que eu estou te falando, não existe hoje mais problema tecnológico. Estava a 500 quilômetros no meio da floresta amazônica. O cara deu um problema lá com o equipamento dele, ele com uma filmadora, estou com isso aqui, o cara em Manaus, com todo o recurso, estava lá com ar-condicionado, entendeu? Ele vai Um centro de controle operacional, né? controle de manutenção operacional e de manutenção. De manutenção. Eu me lembro, sabe o quê? Quando eu trabalhei no metrô do Rio, eu trabalhei na implantação do metrô do Rio, aí na época. Quando a gente implantou o CCO, que fica ali na Presidente Vargas, né? O Centro de Controle Operacional, parecia coisa do outro mundo, porque você tinha uns painéis, e naquela época não tinha TV digital, não tinha nada, né? E a gente controlava todos os trens. O Cid, nosso colega Cid, era da divisão de movimentação. Então, eu trabalhava na área de sistema QR, de corrente portadora, para alimentação da comunicação dos trens. Então, aquilo ali era fantástico para aquela época. Hoje, isso é muito mais poderoso e você leva muito mais informação. A tecnologia está... A gente tem que jogar a tecnologia a nosso favor e a gente não consegue sair desse V0. Isso me incomoda profundamente, profundamente, né? Porque é inadmissível a gente dizer aqui, ficar com esse discursinho de que nós somos pobre coitado, mas nós temos o guardião da floresta. Para guardar isso aqui, meu amigo, é muito difícil. Então, você precisa de associar o conhecimento à tecnologia, né, para poder fixar o homem que vai segurar essa onda aqui toda de devastação que a gente quer evitar e a gente não tem nenhuma tendência de ser devastador. Mas, por exemplo, a questão dos rios, eu te faço uma pergunta. Gerar energia com a velocidade dos nossos rios, como é que você vê essa questão nas pequenas unidades? Porque nossas cidades são pequenas. A segunda maior cidade do Amazonas tem 110 mil, 120 mil habitantes. A primeira é Manaus, 2.300.000, sei lá. Ninguém sabe mais nem o número todo de habitantes. Isso mostra uma... Eu diria o seguinte, eu não estou chutando, inventando na minha cabeça. Eu tenho comunidades na Colômbia, comunidades ribeirinhas, que são atendidas, né,
por essa tecnologia. É o seguinte, como eu falei, cada comunidade você vai Tem que estudar de uma forma, né? de uma forma. Então, uma comunidade ribeirinha, você coloca lá geradoras do tipo bulbo, que opera com fluxo de água. Logicamente, você vai ter que fazer um levantamento ali na comunidade, da velocidade da água no rio, né? Considerando todos esses aspectos, a potência que a comunidade vai ter e, principalmente, será que essa comunidade vai crescer? Porque se você não fizer a perspectiva de ampliação, ela vira gargalo rapidinho, né? Aproveitando aqui, quando nós suprimos, no início da década de 90, Manaus, perdão, Rondônia e Mato Grosso, quando nós colocamos energia elétrica lá, o crescimento das cidades foram em torno de 30% ao ano. Você sabe que é o No seguinte, pós-instalação de energia, né? Quer dizer, olha que taxa magnífica que é de crescimento. 30% ao ano. Isso daí, inclusive, esses números chegavam na Eletrobras no Rio, né? O pessoal falava, não, está errado isso, essa previsão de carga de vocês estava errada, e devolvia, não, a gente tinha que... Por quê? Porque o pessoal do Rio fazia sobrevoo ao mapa, né? Para eles é o seguinte, energia elétrica e o setor de embalagem é um termômetro para o desenvolvimento do país. Então, você vê mais ou menos o PIB, energia elétrica, o setor de embalagem, ele normalmente cresce em torno da mesma ordem de grandeza do PIB, Produto Interno Bruto. É um Então, grande sensor. Uma boa medida. você via o, vou dizer assim, muitas vezes o desconhecimento das pessoas que têm uma cultura com a cultura, o que acontecia na região norte, né? Esse desenvolvimento. E outro aspecto também, é uma experiência, tá? Essa é muito interessante também, que eu pude observar, né? Que tinha essa visão, né? Em 2 anos, a comunidade fica em lua de mel com energia elétrica, te agradece de joelho, você recebe lá a Título chave da de. cidade, título de cidadão da cidade, sabe o quê? Mas depois de 2 anos, já começa a comunidade ficar exigente. Não, porra, fiquei aqui 15 minutos sem energia. Antes eram dias, horas, tá? Depois começa, não, estou aqui sem energia, porra, 15 minutos, porra, tá? Então, você tem que, todos esses aspectos, você tem que levar em consideração localização, a carga da cidade atual, alguma previsão, será que ela vai aumentar? Por exemplo, se você tiver numa região, né, que você tenha, por exemplo, plantação de açaí, né, e você tem muito bagaço lá do açaí, que é uma fonte de energia muito grande, você Lá pode... tem um poder calorífico bom demais. Né? Bom demais. Então, você faria, por exemplo, geradores supridos por esse combustível, entendeu? E, por outro lado, também aquela comunidade que tem mais condição, vai distribuir para as comunidades vizinhas. Com isso, aquela comunidade tende a crescer, porque começa a ter um polo industrial a ela, né? Então, você vai vendo o seguinte, por outro lado também, a gente tem que esclarecer para o pessoal, na região norte, eólica, esquece. Não temos, não temos. Eu costumo dizer que aqui nós somos um planalto invertido. Né? Nós trabalhamos abaixo do nível do mar. Nós aqui não temos planalto, nós temos uma planície que, na realidade, é um planaltinho de cabeça para baixo. Por outro lado, a solar, se não é fantástica, tem bom desempenho, na capacidade.
É razoável. Na região. Eu trabalho um pouco com isso aí, ele me assusta muito uma coisa. A Alemanha tem 60% do pior índice de insolação do Brasil, que é aqui na Amazônia. Um dos piores índices é aqui na Amazônia. A gente tem em torno de 4 horas e meia de bom nível de insolação, né? Diferente do Piauí, ali para cima, lá para aquela área ali em cima do Nordeste, que, além de vento, tem um nível de insolação extremamente maravilhoso, né? E a Alemanha, o que mais você vê é construções já de mais de 20, 30 anos, usando energia solar, com 2 horas e meia, né? Contra as nossas 4 horas e meia aqui, os caras conseguem botar energia solar lá no AP. Isso. Aqui a gente tem dificuldade, um negócio difícil, complicado isso. Porque eu realmente, com esse isolamento todo, eu acho que a gente tem que ter esse mix que você fala, né? Ora vai ter que usar velocidade de rio, ora ora insolação, pegar os níveis de energia solar, sei lá. E você presta atenção no seguinte: se você pegar os mapas de insolação, os mapas de vento do Brasil, você vai ver que lá em cima, em Roraima, Roraima, é muito bom de vento e de de sol, insolação. insolação. Então, você colocando grandes plantas lá, você poderia ser um exportador de Boa Vista para baixo. Para baixo, para Entendeu? baixo. Entendeu? Em vez de levar a energia de Daqui Manaus para lá, para você podia. receber ela de volta. Entendeu? Então, as últimas notícias aí, vamos fazer parceria com a Venezuela para fazer a linha de novo lá, da Venezuela para Boa Vista e tal, mas as instalações elétricas da Venezuela, tudo sucateado. Então, o investimento é muito alto lá, eles não têm condições financeiras, vão querer o quê? Empréstimo do Brasil. E Brasil. acaba, Acaba que a acaba gente vai pagando a então, conta, isso. soluções aqui caseiras, né? Não vou dizer, não, vamos ser assim nacionalistas, né? Nada disso. Temos soluções caseiras muito viáveis que dá para você fazer esses empreendimentos aí de uma forma tecnológica e também com um custo razoável, com retorno financeiro para as empresas e para o país. A questão do Brasil. No Brasil, nós estamos acostumados, já criamos o ranço, desculpe a expressão um pouco chula, de, de achar que tudo falta dinheiro. Falta dinheiro. Né? Eu sou meio avesso a esse tipo de máxima, porque não falta dinheiro. Para mim, falta atitude. Eu acho que... Uma vez escrevi um artigo dizendo que o Brasil vive, isso faz uns 20 anos, né, uma crise sistêmica de competência e probidade gerencial. Às vezes o sujeito é competente, mas não é probo. E quando é probo, é incompetente. Então, esse binômio, lamentavelmente, a gente tem que dissociar para ficar só com a parte do trigo e tirar o joio do processo, né? Recursos para que a gente possa fazer isso. Existem. Vou forçar a barra aqui. Isso aí, para ser sincero, não é muito a minha área, né? Eu sou mais uma área realmente, vamos chamar assim, de campo, mas eu vejo, por exemplo, vários programas aí, que eu tenho participado aí de alguns programas aí, que são, para você ter uma ideia, um programa, por exemplo, P&D, né?
Programa Esse é o de pesquisa e desenvolvimento. Da ANEEL, que é gerenciado pelo ANEEL, né? Então, o gerido, toda uma quantidade de recurso grande, né? Até uma vez nós andamos conversando sobre o assunto, quantidade muito grande de recursos, está lá disponível. Vocês terem uma ideia, na época que os distribuidores estiveram muito ruim das pernas, durante a pandemia, o Ministério pegou esse dinheiro do P&D e emprestou para as distribuidoras. Para as distribuidoras, né? Entendeu? Por quê? Porque estava um recurso parado. Eu não uso, então me dá aqui que eu vou e uso. Então, você tem um P&D, um programa, inclusive, que concatena a universidade com a empresa, com especialistas sobre o assunto. Para você ter uma ideia, vou botar aí uma água na tua boca. Por exemplo, um professor ele pode, num programa P&D, ganhar até R$ 590 por hora num programa P&D. Isso daí, esse número eu tenho de alguns anos, pode ser até que tenha aumentado. 590. Logicamente que o cara, o professor da universidade, ele não vai poder disponibilizar 8 horas por dia durante muito tempo, mas disponibilizando aí 3, 4 horas por dia, você vê um montante de recurso extra que ele poderia trazer para o departamento dele, para ele mesmo pessoalmente, para a universidade, entendeu? Então, é tudo uma questão de que atitude, como você bem colocou. Vamos fazer, vai, e vamos tomar pé do problema que é nosso. Ninguém vai resolver esse problema para nós, não. Não vai querer estar no primeiro mundo que ele não tem esse problema. Ele Não tem, não. É fato. Eu me assustei quando começamos a conversar sobre esse assunto. Eu fui dar uma olhadinha, né? O número de 2021, o que foi gerado de recursos como obrigações de P&D, está lá no site. 470.660.660,49 centavos. Meu amigo, isso é dinheiro em qualquer lugar, em qualquer moeda, em qualquer... É muito recurso. O pior de tudo é que, se você olhar, ainda tem saldo. Tem saldo. Ficou lá no site disso. Ficou 175 milhões de saldo que não se captou. É um absurdo a gente ficar reclamando, né, da loba de Roma, né, da loba de Brasília, melhor dizendo. A loba de Brasília parece que tem mais teta do que a de Roma, viu? É bem mais, ela tem mais leitinho, muita gente para mamar. Então, e a gente tem esse recurso lá parado. O que tem que fazer para captar esse recurso? Eu vou só forçar a barra um pouquinho. Tem que se adequar, não é isso? Coloca um pouquinho para a gente dar, um pouquinho de mel na boca agora para a gente. Tem empresas que já estão se especializando em programa P&D, né? Tem universidades também que exploram muito o P&D. Inclusive, no P&D você pode utilizar, tem também recurso para utilização de compra de computadores, né? Recurso para ampliação de laboratórios e criação de laboratórios. Então, não fica só também com homem, não, entendeu? Ela te libera um recurso também de infraestrutura. Então, universidades, por exemplo, como a USP, né, em São Paulo, você tem já uma vasta experiência para o assunto, né, de captação. A USP leva muita vantagem, né? Com méritos, porque a USP,
talvez a USP e alguma outra universidade lá em Santa Catarina e tal, eles levam a vantagem porque eles têm uma gestão mais moderna da academia do mundo, do primeiro mundo, né? E a USP também teve uma salvaguarda, né? A USP teve o presidente da CESP como reitor lá atrás, o Jacques Marcovitch. Então, o que acontece? Você lembra da época do PADCT, o Plano de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico? Né? Quem fazia os editais eram exatamente aqueles professores da USP, da Unicamp e tal. Não que houvesse dolo, não é nada disso. Mas eles desenhavam aquilo e sabiam tudo direitinho o que tem que fazer. E as outras universidades não se atentaram para isso. Então, o PADCT era um recurso que era muito acessado pelas universidades que tinham membros que compunham a confecção do programa, né? Então, eles estão perto do poder. É por isso que lá eles têm 38% do PIB brasileiro, em São Paulo. Então, é um outro país, né? É um outro país. Agora, importante que a gente consiga cutucar as instituições de ciência e tecnologia, as ICTs. Hoje, as ICTs privadas, né, têm muito mais mobilidade, às vezes, do que até a própria universidade formal. Mas a ideia é que nós somos tão poucos, eu acredito, que se todos juntos já seríamos pouco para poder atender isso aí. Juntar forças, né? Para tu ter uma ideia, por exemplo, eu tenho um contato muito lá com o professor Piantini da USP. Então, um dos projetos que ele está desenvolvendo é o seguinte: é melhoria do desempenho de uma linha de transmissão para descargas atmosféricas. Então, e nós temos meio barulhinho aqui, vai. Pois é, que se adequa muito bem a esse problema da linha Tucuruí-Macapá-Manaus. Então, falando aí rapidamente o que é, e mais do que isso, vamos chegar a uma outra conclusão. Por exemplo, ele coloca um cabo debaixo da linha de transmissão, de maneira que ele forma uma gaiola de Faraday, praticamente, com a linha de transmissão. E aí, se você juntar esse projeto com um projeto que nós implantamos lá em Rondônia, que é fazer a distribuição na mesma torre da linha de transmissão, então eu coloco 2 cabos debaixo da linha de transmissão, atendo as comunidades próximas à linha de transmissão, e melhora o desempenho para descarga atmosférica para a linha. Então, você vê o seguinte: uma pesquisa, o cara com um tiro só, ele matou 2 coelhos, está matando 2 coelhos. Ele está melhorando o desempenho para a transmissora e está dando alternativa para a distribuidora. Porque nós vemos também, que a gente vê aí, por causa do modelo, o modelo da transmissão, geração é um, modelo da transmissão é outro, modelo da distribuição é outro. Então, você vê o seguinte: essas empresas não se conversam. Então, nós temos aí um poste de luz na rua, aí, né? Que é forte. Ali carrega a distribuidora, carrega o pessoal da telecomunicação, carrega um monte de gente, divide o custo ali da implantação daquele poste. Por que não numa torre? E fica aquela coisa horrível, cheio de fio, emaranhado. Mas por quê? Mas, por outro lado, é economia, entendeu? Para a sociedade. Então, você tem que fazer essas empresas conversarem, entendeu? Sobre o assunto. Então, por exemplo, o que eu vejo aqui, por que não a gente entrar também num empreendimento como esse, como um desenvolvimento de uma turbina bulbo para a região amazônica, com fluxo aí, desenvolvimento de geradores utilizando o combustível aí, as sementes aí, como, por exemplo, de açaí, né? Então, você sabe o que me salta aos olhos é que eu acredito que as pessoas, sempre que pensam na Amazônia, elas pensam que o modelo tem que ser transplantado,
né, de situações que são muito mais favoráveis para uma realidade que é totalmente distinta, né? Por exemplo, quando se pensa em uma solução de energia, que eu conheço alguns insights de geração de energia usando tentativa de usando uma usina, pequena usina, mas a ideia que o pessoal quer fazer é um negócio grande para poder resolver o problema de uma vez de todos, quando não é, você colocou muito bem. Cada município desse tem uma população diferente, né? E uma localização geográfica que vai favorecer essa ou aquela tecnologia. Não, mas a ideia é fazer sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso aqui é um país diferente. Isso aqui é uma Belíndia. É uma Belíndia. Misturada com Ucrânia junto, tá? Mas o negócio é meio complexo, entendeu? Então, e o pessoal quer padronizar, não dá. Em Brasília, não dá. O pessoal sentado em Brasília, teve uma época aqui, eu me lembro bem que eu ainda estava ativa na academia, que a gente descobriu que a Eletronorte tinha mais engenheiro em Brasília do que aqui em Manaus. Era um monte de gente, você foi de lá, mas tinha um deles. tinha gente para pular, eu acho que tinha que ter, tudo bem, mas para você ver como é que é a coisa. Ou seja, de Brasília você pensa uma solução onde você bem colocou isso agora, né? A distância, quer dizer, tudo nesse país que é continental é pensado num local e às vezes os caras nem de avião foram lá, né? É para ver em loco, como você foi a Rondônia, como você foi várias vezes aqui e viu a dificuldade que é e a adequação que tem que ser feita. Quer dizer, eu vi, por exemplo, principalmente toda a evolução do Mato Grosso, que não tinha nada, de repente, só formar aí a potência que é, potência entendeu? fantástica hoje. Rio Verde, Sorriso, Sinop, o que era, não tinha praticamente nada. Então, com a chegada da energia elétrica, a potência que chegou. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em Furnas, lá na década de 70, né? Não vou falar muita idade, não, senão a gente vai descobrir nossa idade, né? Sai fora, sai fora. A Furnas fez o atendimento a Cuiabá. Fez o atendimento a Cuiabá. Putz, gente, lá Furnas para Cuiabá, pelo amor de Deus. Cuiabá. Sabe quanto era a carga de Cuiabá na época? 17 megawatts. A partir que chegou a uma linha de 138 kV, logo em seguida cresceu, veio 230, hoje em dia está lá um 500 kV para atendimento na região de Cuiabá e o Mato Grosso todo, entendeu? Então, isso daí, energia elétrica, é desenvolvimento. Então, nós temos que chegar a um ponto aí de ver produtividade do setor, o planejamento é muito importante, eu economizo muito recurso planejando as coisas, né? E tem que ser uma coisa de país, né? Não só de governo. Isso aqui entra outro governo, abandona o que o outro fez. Não, é que nem a educação aqui nesse país. Cada governo que entra abandona o que o outro fez e começa um novo. Não chega a lugar nenhum, entendeu? Nós temos que fazer um planejamento de país, né? De nação, para que onde nós queremos chegar daqui a 10, 20, 30 anos. Você aí sabe que o setor elétrico é uma das áreas que mais planejamento tem. Mesmo assim, você vê os problemas que nós estamos encontrando por aí. Para ter uma ideia, o setor elétrico, nós temos planejamento até 2050. Entendeu? É interessante isso, né? Mas porque você tem um planejamento com base, em dados estatísticos, né? De teoria de crescimento, mas
Eu acredito que, outro dia, uma breve simulação, se esse país crescesse 5 anos, 3% ao ano, nada suportaria. Nada suportaria. Nem energia, nem comunicações, nem nada. Estou falando de 3% aí, que é um crescimento relativamente pífio diante de uma China, de uma Índia, né, e alguns outros países. Porque só o que você levaria de desenvolvimento ia puxar uma carga tão violenta, né? Puxar uma carga tão violenta. Aqui, os nossos índices, para não te tomar muita tua paciência, mas aqui na nossa região, qual é a sugestão que você, com toda essa experiência daria para que a gente pudesse aproveitar esse recurso gerado pela coisa? Então, você vai ver o seguinte, que automaticamente, na hora que você coloca, faz esses implementos, o PIB da região, né? Não só o PIB, mas o IDH também, Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai melhorar muito. E tudo, vamos dizer assim, eu tinha um chefe português que ele falava o seguinte, né? Aquela simplicidade Lusitana. Ele falava: o mundo é composto por duas engrenagens, uma pequenininha e uma bem grande. Né? Grandes são os poderosos e tal. Pequenininha é o povão aqui, né? São nós pequenos. Enquanto que a engrenagem grande dá uma voltinha, a engrenagem pequenininha se ferra, porque para acompanhá-la, né? Por aí, né? Então, a gente tem que. Recursos tem, por exemplo, agora mesmo, por favor, temos aí tudo indica que vai ser relançado aí o projeto Luz para Todos, né? Eu chamo de luz para meia dúzia, mas tudo bem, vai. Mas Mas é um programa legal. É um teve, programa legal. teve a sua contribuição para o país, mas é aquela coisa, como é um programa do governo federal, aí tem que ter uma cutucada, né? Do Estado. Vamos dizer, da comunidade nos nossos governantes, né? O governador, nosso secretário de Energia. Vai lá captar, temos que ir lá junto captar esse recurso. A gente não sabe que existem, às vezes, nesse país, a gente não sabe que existem fontes que adormecem. Eu me lembro que, há uns anos atrás, o BNDES lançou uma linha de financiamento para melhorar a eficiência energética dos órgãos públicos, que a taxa, se não me falha a memória, era algo como 2% ao ano, quando a gente tinha uma inflação monstruosa. Eu lhe asseguro que aqui na minha cidade, ninguém foi pegar esse dinheiro. Com certeza. Você falou bem dessa aí. Dia 25 agora, o BNDES também falou que vai lançando um recurso, dando aí algo em torno de 2 bilhões de recursos para a inovação. comunicação, a indústria, né? Para desenvolvimento aí. Então, vocês aí têm a Zona Franca aí de Manaus, uma indústria forte, né? É o tipo que, se não, meu amigo, vai chegar lá, a turma do Sudeste todo vai pegar a mão. Nós somos do tempo que o PIB de São Paulo, né? São Paulo contribuía quase 60% do PIB do PIB nacional. brasileiro. Hoje está lá com 38.
38%. 38, mais ou menos. Por quê? Porque as outras regiões também desenvolveram. Na época, deixa eu só te contar essa história também, é Manda interessantíssima. bala, manda bala. Fica à vontade. É papo, né? Nós estamos aqui num papo, Não é então vou. papo, é um papo. No Papo início da construtivo. década de 90, né, um grupo da Eletronorte começou a ver, olha, porra, Mato Grosso vai ser uma potência, Rondônia vai ser uma potência agrícola, né? E aí, junto com o pessoal do Ministério da Agricultura, junto com a Casa Civil da época e tal, fizemos um plano seguinte. A coisa é muito simples, é coisa simples, mas para a época foi uma coisa visionária. Olha, as terras no sul vão começar a ficar muito caras. Para onde esse pessoal do sul vai? Ele vai subir. Então, identificamos que no Brasil você tem um Y de terras muito férteis, né? E com eles vêm do sul uma perna do Y vai até o sul de Rondônia, né? E outra perna do Y vai até o sul do Maranhão, está passando por Goiás e tal, Sim, entendeu? exato. Então, olha, o pessoal vai para lá, para essa região. Com esse relatório, nós temos que fazer, na época, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, tinha energia elétrica, a grande maioria das cidades. Nós temos que colocar energia elétrica para desenvolvimento da região. Foi em 1992. Colocamos esse relatório na mão, na época o presidente estava o interino Itamar Franco. O Itamar Franco, né, pegou aquilo, gostou muito, né, do assunto e tal, e pela primeira vez no Brasil, o BNDES financiou empresas do setor elétrico. Baixou lá uma medida provisória, seu BNDES, financia a Eletronorte para botar as linhas lá para o Mato Grosso, financia a Eletronorte para botar as linhas lá em Rondônia, entendeu? E com isso nós estamos vendo o que acontece agora. O boom que está acontecendo em Rondônia e o que está acontecendo nesse outro perno do outro Y lá. É isso. Isso. E você tem uma característica da região que a gente identificou tudo na época nesse relatório, que é o seguinte: a topologia do terreno, né? Sol, solação, Insolação. o sol, e muita água para É. irrigação. 67% da água do Brasil está distribuída em 7% da população, que é na Amazônia. Brincadeira, né? Brincadeira. E a gente aqui precisa entender que esta é a grande riqueza. O corpo humano tem 70% de água. A gente tem 67% da água do Brasil e a gente não sabe o que fazer com isso. Isso incomoda profundamente, sabe? E eu culpo, não é culpar, mas eu cobro isso da necessidade de pegarmos e transformarmos as instituições que geram conhecimento em aprender a ser protagonistas. Elas não sabem ser protagonistas. Precisam aprender. A gente foi formado em engenharia, mas os cursos brasileiros das universidades não formam, falam muito, agora está na moda falar em inovação, já faz uma década que a gente fala em inovação, né? Aí tem gente confundindo inovação com ineditismo, quer dizer, os caras não ficaram na escola no dia que foram dar aula de inovação para eles acham que melhoria de processo não é inovação, né? Melhoria de gestão não é inovação. Então, aí vira modismo, mas não sai para a prática. Né? A gente tem que formar hoje, na minha cabeça e na cabeça de muita gente, né? Eu não quero ser o piloto de nada, mas
A gente tem que formar gente que pensa em empreender. Empreender. As pessoas pensam que empreender é só gerar uma empresa. Você pode empreender dentro do serviço público. Você, não obrigatoriamente, você vai... eu vou tomar a benção. Não, você pode chegar a montar projetos, captar recursos, ir à luta, brigar para conseguir as coisas. E não, agora ficar sentado esperando o meu orçamento, aí é uma beleza, né? É. E outra coisa também, o setor tem que melhorar a sua produtividade, A entendeu? produtividade é muito baixa no Brasil, baixa demais. Eu diria o seguinte, assim, para você ter alguém tem uma máxima na administração, e olha que a gente não teve boas disciplinas de administração no nosso curso, era só técnicas e técnicas, né? Mas hoje em dia o ensino moderno já nos diz que aquilo que, teoria simples de administração, o que não se planeja, não se prepara e não se programa, também não se controla. Mas no Brasil a gente é acostumado a quê? Qualquer cara que entra numa gestão, qualquer que seja, a primeira coisa que ele faz é o quê? Controlar. Ele nem sabe com quem ele está lidando, com quem ele vai lidar, mas já quer que ações de controle, tal hora, tal isso, aqui. Pô, tenta entender o teu povo, teu público, tua cidade, tua população, né? Chama o pessoal que queira ajudar. Nós não sabemos trabalhar em parcerias, né? Nós temos dificuldade no Brasil de trabalhar como parceiros. É cada qual por si, Deus por todos. É um arquipélago de excelência que não tem ponte. Então, mas, meu amigo, eu queria que você me fizesse uma síntese de sugestões, uma proposta de sugestões, que é o objetivo fim desse trabalho aqui. Tá? Nós temos aí um ponto seguinte. Nós temos a engenharia nacional evoluída, aí você vê as barragens que nós fazemos aí, as linhas de transmissão por onde passamos, tá? Então, a nossa engenharia é muito rica e tem um know-how muito grande, entendeu? Então, o que nós precisamos, tudo, é ter um planejamento sobre o assunto, entendeu? E, como você também colocou aí, nós temos que ter frente para capitalização de recursos para melhorar a nossa produtividade em todos os setores, desde o planejamento até lá o cara que está sentado na mesa trabalhando, entendeu? Então, esse aspecto é muito interessante, porque para você me choca muito, por exemplo, você vê aí uma Belo Monte, que está aí pertinho de vocês, no Pará. Uma tragédia, uma tragédia, um monte de tragédia. Aquilo é um grande monte de tragédia. Né? Era para ter reservatório, só o quê, meio ambiente, longe, está fazendo crítica, tudo Não, mas tem importância. Então, não teve reservatório, não teve. Então, moral da história, o Belo Monte fica 4, 5 meses por ano, sem gerar ou gerando muito pouco. Sabe o que era bom? Seria bom se a gente conseguisse calcular quanto é que isso gera de prejuízo na conta do consumidor final, lá na ponta. Entendeu? Então, eu sempre falo o seguinte, tem um jargão aí que todo mundo fala aí, não estou falando novidade nenhuma, mas não tem almoço pago, grátis. Então, significa o seguinte, ele vai pegar o quanto ele fatura no negócio e joga na tarifa. Pô. Aí você chega e fala, mas nossa matriz energética é barata, porque água não custa nada, sei lá o quê.
Mas, meu amigo, tem esse senão. Quando eu faço uma hidrelétrica, por exemplo, lá no Belo Monte, Quanto é que era para vai, gerar em Belo Monte? Você lembra? né, você vai ter que fazer vila, tem que fazer estrada, tem que fazer a cidade, tem que. Isso é importante para o país, é importante para o país, a infraestrutura, não só de energia elétrica, mas como também infraestrutura básica. Mas se jogar tudo isso em cima do setor elétrico é complicado, porque o cara vai cobrar onde? Na tarifa. Aí vai pelas tantas, você vai ver o seguinte, a produtividade muito baixa, né? Dessas. E se você for percorrendo, isso é um exemplo, por exemplo, de geração, nada, tudo dando aqui, avô, é só. Nós temos Balbina também, nós temos duas situações dessa. Balbina, que também gera muito pouco, né? Mas gera alguma coisa aqui próximo de Manaus, né? E temos Belmonte, que é esse escândalo em termos de ROI, payback, quer dizer, do custo elevadíssimo, né? E que para ficar 3, 4 meses gerando 30%, é isso que você falou? Não chega a ponto de não gerar. Chega a Caso ponto de Santo não gerar. Antônio, para. Santo Antônio, por exemplo, lá em Rondônia, no Rio Madeira, você tem anos, dependendo aí do Zé o Ninho da vida, que tem muita cheia, para não só na seca, como na cheia também. Pelo Porque amor de é Deus. um fluxo muito alto, então ela não consegue também gerar. Tem um ponto em que também, senão o fluxo de água é muito elevado, que a turbina não comporta. Então ela tem que parar. Então, tudo isso dava para ser estimado. Tá bom, não estimou para esse caso, que foi um caso primeiro, foi pioneiro lá na Amazônia, mas para as próximas nós temos que levar essa experiência para o setor e para o país, porque senão a nossa produtividade começa a ficar muito baixa. Então, em todos os níveis. Tá? Da mesma coisa que acontece aí. Santo Antônio, aí tem a transmissão de Santo Antônio, aí é corrente contínua. Corrente contínua é o quê? É ponto a ponto. Ponto a ponto. Se a usina está parada, a transmissão também está Também está parada. parada. Sabe quanto custou a transmissão de Santo Antônio, por exemplo? 7 bilhões. Pelo amor Mesma de ordem Deus. de grandeza do que a usina de Santo Antônio, em termos de preço. Então, fica um parado e a gente pagando, porque, por exemplo, o modelo da transmissão é o seguinte: não importa que eu passe 1 ampere ou 1 milhão de amperes, vamos exagerando, né? Aham. Aquilo está na. O cara não ganha mais por isso, não, ou menos por isso, não. Foi especificado pelo pico, né? Não, não é pelo piso, né? Ele chama de receita anual, chama receita anual permitida, a RAP dele, entendeu? Então, ele está com o dinheirinho ali. Então, o cara da transmissão, ele fala o seguinte, ó, beleza, não quer passar nada pela minha linha, tranquilo. Eu faço manutenção nos meus equipamentos, não tem desgaste no meu equipamento, recebe, eu estou pagando, você está pagando, nosso ouvinte está pagando, e não tem produtividade naquele investimento de 7 bilhões de reais. Então, tudo Corrige isso a isso para gente. hoje. Corrige isso para hoje. Deus o Pois é. livre. Então, você vê o seguinte: é, em todos as
você tem jeito de melhorar o teu desempenho, né? Então, para o nosso caso aí da Amazônia, é um problema crítico, você está aí focado nele, é todo esse aspecto de a parceria, por exemplo, com a área acadêmica, né? A parceria com a indústria, no caso aí, a indústria do setor elétrico, vamos chamar assim, a transmissão, distribuição, né? A geração, essas parcerias. Para você fazer essas parcerias, com isso melhora tudo, rapaz. Você certamente você vai ter bons projetos, né, para colocar à disposição da comunidade. Vamos ter aí fixação do homem, né? Porque, como Esse é o falei lá objetivo, né? lá o ministro lá de Gana falou, olha, quando o cara está lá no interior, isso daí é até difícil hoje falar hoje em dia, né? Senão vai dizer que é discriminação. O cara lá, o curandeiro, é que resolve o problema de saúde dele. Quando não tem, ele vem para um grande centro, meu amigo. Ele vai procurar o quê? O hospital, tal, né? Então, tudo isso é um problema mundial, um problema que nós temos aí conforme a característica da nossa região. Então, quem vai resolver o nosso problema somos nós. Não adianta vir uma luz lá dos Estados Unidos, da Europa, que o cara vai resolver esse problema. Ele está pouco se lixando para isso, entendeu? Então, nós temos que encarar o problema de frente, arregaçar a manga e trabalhar. Se aquilo não der certo, por algum motivo, eu tenho uma cultura, comece a formar uma cultura tecnológica para o meu empreendimento que vai certamente servir para outra coisa. Entendeu? Não adianta você errar, né? Nem tudo que eu fiz na vida eu apliquei de imediato. Não, Mas aquilo criou um ensinamento que, mais adiante, eu utilizei em outro empreendimento, em outro projeto. Entendeu? Então, toda essa parte aí, essa mensagem quer passar aí para vocês e tal, é reforçando, eu sei que você está focado nisso, mas reforçando esse enfoque da tecnológico, né? Você tem a cultura tecnológica da região, né? Mão de obra, né? Melhorar a mão de obra. Para você ter uma ideia, só para finalizar, porque eu acabo me não, empolgando, mas falando. o papo está gostoso. Quando eu vim para Brasília, eu sou do Rio, tá? A gente se conheceu lá no Rio, não vou dizer há quantos anos atrás, Não, não, quando eu vim para Brasília, segredo. viemos aqui para Eletronorte, pelo menos uns 20 engenheiros lá de Furnas, de consultora, tá, aqui para Eletronorte. Né? Hoje em dia, sabe quantos ficaram aqui em Brasília? Só você. Euzinho. Ou seja, eu estou falando em Brasília, de Brasília. De Agora, Brasília. imagina um cara que vai, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, né? Ou seja, você vai ter que treinar aquele cara. Então, você tem que formar instrumentos de maneira de você treinar, dar apoio àquele cara, fazer centro de manutenção, centro de operação daquilo, supervisão. Então, daquilo tudo. Então, são várias coisas, várias atitudes. Olha aqui, nesse papo aqui de uma hora, quanto nós falamos, né? Em centro de supervisão, a parte de produção, fixação do homem, Do homem no campo. segurar a importância de você segurar um homem
na sua região, porque ele é que conhece, né? Toda aquela região. Aí, nesse passeio aí que a gente se encontrou, que eu fui aí subir o Rio Rio Amazonas. Solimões pelo Eurostar, não sei nem se ainda, depois da pandemia, se ainda existe aquilo. Fantástico. É coisa assim que eu diria, né, usando um jargão aí, é coisa do primeiro mundo. Eu recomendo a todos os ouvintes fazer isso. Ele sobe o Rio Solimões, sobe o Rio Negro. Os guias daí, que eram índios, né? A maioria deles eram índios que a gente descia em pontos e ia, e falavam, logicamente, português, espanhol, inglês e muitos deles alemão. Então, esse cara foi treinar, infelizmente, ele treinou com a vida. É um pequeno exemplo aí, Jonas. Mas Claro, ele está claro, claro. agradecendo a sociedade que treinava ele também, com línguas, né, através de cursos de língua, e da mesma forma no nosso setor aí da área também, cursos para equipamentos, né, manutenção, implementação. E, meu amigo, a gente abre um leque aí fantástico. O espectro é vasto, eu também concordo com você. Ele é vastíssimo e precisa de atitude. E a gente tem que mudar a atitude, a gente tem que ser mais proativo, a gente tem que aprender a viver e trabalhar em parcerias, né? É, as instituições que detêm esse conhecimento não podem se encastelar e achar que são Olimpos, né? E olhar a sociedade com mais sensibilidade, né? Isso que eu acho que é fundamental, isso. Isso. Formar Ver o que a sociedade precisa e eu me adequar, a, fazer o que a exato. sociedade está precisando. E não o contrário. A E não o sociedade. contrário. Dizer que a partir de um gabinete de Brasília ou de Rio de Janeiro, como já foi no passado, né, imaginar o que o sujeito, lá na cabeça do cachorro do Amazonas, o que ele vai ter que comer, o que ele vai ter que ter de energia, o que ele vai ter que de desenvolvimento. É difícil, aí fica complicado. Ari, eu quero agradecer, deixar aí, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes e do nosso público que nos vê também nesse podcast. E Ok. Eu gostaria de deixar aí o meu e-mail, né, para vocês, tá? Não sei se você vai, na hora, vai divulgar, vou vai deixar. publicar. adajus02@gmail.com. Então, não hesite em qualquer comentário, qualquer pergunta, pode fazer, que certamente eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu vou responder e vamos trocar uma ideia para o assunto, porque o assunto é muito rico, vasto. E outra coisa, ninguém é dono da verdade. Esse é um Todos nós fato. estamos procurando uma solução. Então, temos que fazer isso daí que você recomenda. Nós temos que achar as cabeças pensantes. Não é só um, um corredor de Polonês. tecnológico, nós temos que ter vários corredores mente ampliadas para o assunto, né? E não se acanhem de fazermos aí, bater um papo, e se for o caso lá, esse negócio de escrever é chato, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus, vou te Então, se contar. quiser ligar É melhor também, conversar. a Aí, gente a ideia desse. Nós tivemos a pretensão de criar esse papo com o professor Lavô, porque exatamente descontraído, uma maneira descontraída de a gente oferecer sugestões de solução, sem a pretensão. Nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de decisão na mão, mas a gente tem o poder de influenciar decisões.
Eu acho que esse é o grande compromisso e a grande coisa que a gente pode fazer, né? Contribuir, fazer a nossa parte, né? Esperando que as nossas ideias consigam sensibilizar os que estão no comando para cuidar melhor da nossa sociedade. Muito obrigado, meu querido amigo, e eu pediria a todos os amigos que nos estão assistindo agora que analisem, ouçam, vejam, critiquem, deem um ok, se gostarem, né? Agora, se não gostarem, eu nem vou dizer o que fazer, mas fica de boa aí, que a ideia foi realmente contribuir e agradecer aqui a fantástica ajuda do Ari. Compartilhe com seus amigos. Obrigado e vamos construir no Amazonas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Ari. Um abraço.